Primeiro agradecer, né, o convite que me foi feito por vocês. Meu nome é Antônio Espósito Júnior, eu sou professor formado em matemática da Universidade Federal Fluminense, né? Atuo atualmente aqui no campus da universidade, no município de Rio das Ostras, no Instituto de Humanidades e Saúde, e já estou na universidade desde 1997 e venho, né, como disse, né, sou professor por vocação, por escolha, por opção, é a profissão com a qual eu venho, né, me dedicando para cada dia, né, poder oferecer mais e melhor. E por opção, fiz pela carreira pública. Eu acho que, como professor na rede pública, eu me sinto mais à vontade para retribuir tudo que eu recebi, né, porque o meu ensino foi público. Então, minha formação foi na universidade pública, então é uma maneira de eu retornar para a sociedade tudo aquilo que eu recebi, né? O processo de privatização da universidade, ele não é de agora. Ele é um processo que começa com o governo, assim, de uma maneira mais, que eu diria, mais intensa, no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? É um governo que parece ser maravilhoso, no sentido que ele trouxe o Plano Real, que acabou a inflação, né? Então, só que naquele momento ali a gente começa a ter uma ação direta na universidade. É naquele momento que ele começa a fazer a extinção de cargos. Por exemplo, não existe mais o cargo do porteiro, o cargo do copeiro, o cargo da pessoa responsável pela manutenção, ou seja, o carpinteiro, aquele mestre de obra. Então você começou a tirar dali, e as pessoas que fazem a limpeza. Equipe de manutenção, de limpeza também, esses cargos deixaram de existir. Com isso, o que acontece? Você começa então um processo de entrada dessas organizações sociais, né? Que são aquelas firmas, né, que vão ser contratadas para suprir esse serviço, porque ninguém pode viver sem esse serviço. É uma ilusão a gente achar que o fato de você estar dentro de uma sala de aula, estar dentro de um laboratório, os serviços de limpeza, de manutenção não são essenciais, né? E com isso, então, começa o processo de privatização da universidade. Então, o que caracteriza nesse processo? É a perda da capacidade da nossa sociedade de chegar a uma qualificação profissional. O que eu chamo de uma qualificação profissional? Veja que nós sabemos muito bem hoje, um fato que nós estamos vivenciando, que é, recentemente, né, nós estamos vendo que os médicos cubanos, né, estão se retirando do país. E olha que coisa interessante, lá em Cuba, o curso de medicina é gratuito, ou seja, a população pode fazer o curso, diferentemente do que acontece aqui no processo de privatização, porque na privatização só vai fazer quem pode pagar. E aí, numa sociedade como a nossa, em que a grande maioria da população fica numa faixa de 3 salários mínimos, realmente já é dizer para essas pessoas, olha, a universidade para vocês não vai ser um sonho possível. Então esse é o grande e a nossa maior preocupação, é ver como que o governo ele passa a ser corrupto nas prioridades. Ou seja, ele não tem essa como prioridade fazer a qualificação da população. E um trabalhador qualificado é aquele que consegue ter realmente as melhores condições para buscar um melhor emprego. Então, eu acho que o processo de privatização da universidade, ele começa reduzindo o número de pessoal, diminuindo a quantidade de vagas e impedindo, né, a expansão universitária. Olha, vamos dar um exemplo que às vezes é preciso botar números, né? Recentemente eu vi uma fala do senador Cristóvão Buarque. Eu acho que esses números que ele traz mostram muito claramente como é que o problema da desigualdade não é um problema simples. Nós estamos em 2018. Se nós voltarmos a 1996, nós vamos ter um espaço de tempo de 22 anos, correto? Então, o que eu estou pensando?
Eu estou pegando agora 1996. Em 1996, sabe quantas crianças nasceram no Brasil? Segundo os dados do senador, 3,1 milhões. Certo? Crianças nasceram em 1996. Isso quer dizer que essas crianças hoje estariam com 22 anos em 2018. Mas o que acontece com esses 3,1 milhões? Sabe quantos desses 3,1 milhões em 2018, com 22 anos, vão atingir a condição de serem pesquisadores? Apenas 1.000. De 3,1 milhões, eu pegar 1.000 é uma desigualdade enorme. Então, quando a gente fala, né, do que você acabou de perguntar aí, né, se eu pegar o investimento, tirar da universidade e colocar nos outros ensino básico, se isso vai resolver o problema, é como eu disse, não é esse o olhar correto para a resolução desse problema. Esse problema resolve-se com prioridades, atacando as prioridades. Você tem que investir tanto no ensino superior, como tem que investir no ensino fundamental, como tem que investir no ensino médio. Não é tirando de um para o outro. Faz essa conta, 3,1 milhões. Sobrou quanto aqui em 2018? 1.000. São 22 anos, você excluindo. E só para ter uma ideia, desses 3,1 milhões, sabe quantos que chegam à quarta série? Que é agora, né, o ensino fundamental, o primeiro segmento? Apenas 2 milhões. Ou seja, só nesse período de tempo nós já temos 1.100.000 que foram desperdiçados. E nós estamos desperdiçando, sabe o quê? Cérebros, mentes, pessoas capazes de criar inovações. Porque nós sabemos que tudo que a gente tem aqui precisa ser melhorado. A nossa forma de obter energia precisa ser melhorada. O petróleo não vai durar para sempre. Nós precisamos de outras formas de energia. Quantos cérebros desses pensantes nós deixamos de ter? Então, volto a dizer, esses números é para ilustrar, para mostrar para vocês que não é tirando de um ensino superior e botando no ensino fundamental, ou botando no ensino médio, que você resolve a desigualdade. A desigualdade está posta porque essa sociedade nossa é uma sociedade de exclusão. Ela não é de inclusão. Então, não é tirando de um para o outro. Pelo contrário, é investindo com prioridades. Eu não posso colocar um recurso e não procurar ver qual é a prioridade que está sendo dada para aquele recurso. Nós precisamos ter também um olhar diferenciado para essa questão. Vocês sabem qual a escola que mais aprova no Enem? A escola que mais aprova aluno no Enem não são as escolas particulares, não é o Santo Inácio, são os IFES, Institutos Federais. Ou seja, a escola pública, ela é uma escola de qualidade, quando tem prioridade para ser de qualidade. E a prioridade, ela vai desde o aluno ao conjunto de professores que você coloca na escola. Então, uma questão aí é de entendermos que realmente nós passamos por um longo período em que a universidade não era realmente um local para as pessoas sócio-desfavorecidas. Não era. Era realmente um local das minorias, ou seja, aqueles que pagavam os cursinhos, os melhores cursinhos. De 2003 para cá, a política que se instalou no país foi de abrir as universidades. Para quem? Para quem precisa. Para quem precisa da ajuda do Estado, uma vez que a gente sabe que as condições socioeconômicas são desfavoráveis para a grande maioria da população. Daí as políticas de cota, a cota para a escola pública, e o que as pessoas são iludidas achando que as cotas tiraram vagas. Não. Foram criadas 18 universidades, ou seja, aumentou-se o número de vagas e as cotas apenas começaram esse processo de acesso à universidade das pessoas que realmente não têm condição de pagar
porque não há como fazer. Além de você ter o acesso, você tem as políticas de permanência do aluno na universidade. Então, é onde você tem assistência estudantil para moradia, para alimentação, para o transporte, para a compra dos livros. Então, veja que realmente nós vivemos um momento assim, e que de repente alguém parou para pensar e que, colocando a população dentro da universidade, você começa então a preparar a nova geração. A geração que vai ter acesso a um conjunto de conhecimentos e que essas discussões mais polêmicas que nós temos hoje, né, sejam elas com relação à ética, seja ela com relação à questão do aborto ou qualquer outro tema da área econômica, o conjunto de informações que essa população toda passaria a receber iria favorecer, né, o crescimento da qualidade dessa discussão dentro da nossa sociedade. Então, realmente, nós temos que continuar brigando para que essas conquistas sejam mantidas. E volto a dizer, se nós pegarmos a história da universidade brasileira, nós vamos ver que nesses últimos 13 anos, foi um grande avanço com relação à chegada à universidade das pessoas em condições socioeconômicas menos favorecidas. Porque houve uma política de Estado para trazer essas pessoas para dentro da universidade. E isso mexeu com a universidade. E o professor universitário teve que repensar, porque aquela escola que muitas vezes foi dita aí, que é uma escola pública que não é do nível de um IFE, né? E aí, como é que você lida com esse aluno que chega? Nós temos que conhecer esse aluno. Primeiro porque ele não tem problema de aprendizado. Ele pode ter algum problema de motivação, né? Ele pode ter algum problema de concentração, de hábito de estudo, mas ele não tem problema para aprender. Então, o próprio professor universitário também tem que se reencontrar, tem que se reestruturar. Mas essa é uma grande mudança que vale a pena a gente lutar por ela. Então, veja bem, isso que você acaba de colocar está diretamente ligado à soberania nacional, né? Por exemplo, nós hoje temos condição de explorar petróleo em que situação? O pré-sal. Mas para chegar no pré-sal foi preciso fazer um investimento, ou seja, ter que fazer pesquisa. E essa pesquisa foi feita onde? Nosso modelo é dentro das universidades que nós fazemos pesquisa. Então, a universidade ela produz esse material intelectual com o qual nós vamos alavancar a economia, com o qual nós vamos dar resposta aos problemas de relacionamento dentro da nossa sociedade. Então, esse conjunto de informações, na verdade, são essenciais para trazer a melhoria na qualidade de vida da nossa população. Então, isso é mais do que um patrimônio, né? Isso é um valor com o qual nós temos condição de trazer para a nossa sociedade a melhoria e a qualidade de vida que nós ansiamos. Então, eu acho que isso é um ponto realmente que demonstra que dentro da universidade nós temos o tripé: ensino, pesquisa e extensão. O que significa isso? Você vai, faz a pesquisa, você pega uma pergunta, pega um problema, investiga, procura a solução daquele problema. Para resolver isso, muitas vezes você precisa criar uma teoria, ter uma explicação, ter um dado novo. Esse professor, esse docente vai trazer consigo o quê? O conjunto de alunos. Esse conhecimento gera um produto, muitas vezes gera uma teoria. Isso vai refletir aonde? Lá naquele ensino, porque esse profissional que participou dessa pesquisa é muito mais qualificado, tem é mais diversificado para falar do seu tema. Isso enriquece a aprendizagem. E, por sua vez, eles vão levar
fazer a extensão, que é levar para a comunidade, conviver com a comunidade com aquele assunto, com aquele tema da pesquisa. Então, essa organização da Universidade Brasileira, ela só existe de forma massiva na universidade pública. Nas universidades particulares, você vai encontrar isso de forma, vamos dizer assim, em exceção. Você pega uma PUC, né? Você pega, não sei nem se eu consigo achar uma outra particular que faça, né, alguma pesquisa de qualidade nesse sentido. Então, eu acho que é esse formato do pensamento universitário, da forma como a gente tem, é que é o grande valor, quer dizer, é a grande, vamos dizer assim, é a nossa joia rara, no sentido de estruturar, né, a formação do nosso conhecimento para serviço da nossa população. Eu vou ilustrar com uma coisa interessante que eu vi recentemente, foi um rapaz pegou uma conta de luz. Não sei se vocês tiverem oportunidade, façam isso, pega uma conta de luz. Aí ele começou a pegar a conta de luz e começou a olhar na conta de luz quanto que ele gastava de luz. A conta estava dando R$ 197. Dos R$ 197, o que ele gasta de luz é só R$ 48. A diferença toda está lá diluída em uma série de frações lá, percentuais, e aí você vê, tem coisa que é imposto, tem coisa que é uma série de deduções que não tem explicação, né? Então, se você pega uma conta de luz dessa e você tem esse olhar diferenciado para ela, então você começa a questionar, por que querem privatizar, né, a nossa rede de distribuição e de produção de energia? Ah, lembrando que nos percentuais, olha que interessante, sabe qual é o percentual para produção? Nem sei percentual. O valor que se paga para a produção de energia nessa conta é R$ 2,18. Já o quanto se paga pela distribuição, que é só distribuir, já é R$ 46. Qual a diferença para quem produz e para quem distribui? Então essas questões só aparecem quando você tem esse olhar questionador. E é esse pensar, fazer pensar, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão juntos dentro da universidade. Eu acho que é isso que é o grande segredo, ou seja, é a grande magia, né, de ter a universidade. E no nosso país, por enquanto, pública é a de melhor qualidade. Então, só queria esclarecer que a política de cota, ela muitas vezes ela é usada, né, ou interpretada como sendo uma oportunidade de acesso à universidade de pessoas com uma condição de formação no ensino médio e fundamental de inferior qualidade em relação àqueles da ampla concorrência. O que nós temos que entender é que não é isso que é o papel da política de cota. O papel da política de cota é mostrar para a sociedade que, da forma como ela se organiza, ela não permite, ela exclui definitivamente essas pessoas de terem acesso à universidade. Então, o fato de você fazer a política de cota, você está começando a fazer com que essa sociedade repense a sua estrutura. E essa desigualdade social começa a diminuir. Por quê? Porque aumenta o número de pessoas com socialmente desfavorecidas, pessoas negras na universidade, indígenas na universidade. Então, são situações que não se apresentariam se nós não tomássemos uma atitude como essa. A solução definitiva do problema é a solução que só vai vir com um conjunto de ações onde você transforma a sociedade. A sociedade deixa de ser capitalista e passa a ser uma sociedade que busca realmente o princípio da igualdade na distribuição de renda para todos. Caso contrário, né, nós vamos continuar fazendo políticas afirmativas, mas com a expectativa, sim, de que isso seja um elemento transformador da sociedade. Eu sou o professor Gilson Viana da Silva, diretor acadêmico da Faculdade Unilagos, e estou aqui para tentar colaborar com vocês com alguns questionamentos que versam sobre um conjunto de fatores que nos últimos tempos têm vinculado nas mídias e na cabeça das pessoas com relação
alguns pontos da dinâmica dessa nova configuração política que nós estamos vivendo. E pelo que nós temos aqui, a linha hoje é falar um pouco no tocante ao comportamento do ensino, mais especificamente das instituições de ensino superior em nível nacional. E um dos pontos que nós temos aqui a comentar com vocês é com relação à questão da absorção, caso haja uma privatização desses alunos das instituições públicas, no caso federais, por parte da IES. Em minha avaliação, eu entendo sim que as instituições de ensino superior privada hoje no Brasil, elas já fazem um trabalho muito bonito e um trabalho muito mais além do que o próprio governo federal se propõe a fazer, no sentido sim de oferecer um ensino já de qualidade. Muitas instituições no Brasil hoje, elas têm investido cada vez mais na dinâmica e na qualidade, na capacitação e qualificação dos seus profissionais, professores e seus técnicos administrativos, bem como em sua infraestrutura, no que diz respeito à pesquisa, laboratório e tudo mais. Existe sim, eu acredito que uma grande possibilidade da absorção dessa demanda de número de alunos, caso isso aconteça por parte das instituições de ensino superior privada. No entanto, deveria também se pensar para que isso acontecesse de forma mais transparente e que desse para essas instituições, seria o fator delas terem condições para poder estar trabalhando. Se nós pegarmos alguns pontos, alguns elementos, nós vamos verificar que uma instituição de ensino privada, no seu nível de faculdade, por exemplo, ela não tem a obrigação de uma universidade federal que desenvolve um trabalho muito mais voltado para uma linha de pesquisa, enquanto que uma instituição privada ela não tem essa obrigação. E aí é um ponto interessante que eu gostaria até, inclusive, de levantar uma visão que eu particularmente tenho, que seria um papel fundamental de uma universidade federal, seria esse dela estar se dedicando singularmente à pesquisa. E aí sim a gente teria um ganho efetivamente, né? E deixaria, por exemplo, o ensino da graduação para as universidades privadas, né, para as instituições particulares. Se isso viesse a acontecer, seria tudo de bom, porque isso aconteceria, porém, com uma política, digamos assim, de incentivo e valorização. Com isso, eu percebo que ganharia a população, ganharia aluno, ganharia o governo, o estado e o município. Todo mundo teria o seu espaço, seria bem mais valorizado e a população, de uma forma direta, poderia ter muito mais comando e controle de todas as situações no tocante a cobrar a efetividade, né, da qualidade de alguns órgãos, né? Haja visto hoje que nós temos no ensino superior brasileiro instituições privadas com conceitos muitas vezes melhores do que as instituições públicas, né? Obviamente a gente não pode generalizar, mas tem muitas instituições públicas que deixam muito a desejar. E isso se dá por vários fatores, vários pontos, que não cabe discussão nesse momento. Mas, em linhas gerais, eu acredito sim que as instituições privadas ela têm essa capacidade de assimilar isso. E uma outra questão é se, caso acontecesse essa privatização, como seria esse aumento da desigualdade e da discriminação social? Bom, isso é um ponto que é preciso sim discutir e discutir amplamente, porque assim, a desigualdade social, infelizmente, ele é um fato e a partir do momento que você tira o ensino de uma rede pública, você traz numa outra linha o fator da competitividade, da concorrência,
E quando você traz competitividade e concorrência sem uma política de regulação efetiva, isso inevitavelmente vai levar para quem de direito e quem precisa de serviço, no caso o aluno, a população, a falta de poder ter acesso ao seu ensino superior, né? Por que eu digo isso? Porque se eu simplesmente privatizo, tiro isso do ensino superior e levo para o meio privado e não estabeleço uma política, não dou condição para que a privada possa ter condições financeiras ou recursos do tipo FIES, ProUni e outros instrumentos de bolsas sociais para que ela possa fazer a parte inclusiva e assim atender e permitir que o meu aluno ele tenha algum programa que dê benefício, veja, se eu não tenho isso, eu acabo excluindo esse aluno do banco da escola. E assim você acaba gerando um problema social muito grande, né? Então, quando se pensa em fazer tomar uma decisão como essa, eu entendo que é preciso avaliar todos os fatores, né? Então, eu acredito sim que não teremos essa privatização como se ventila nas redes e nas mídias sociais, né, como a gente tem visto isso nos últimos anos, mesmo porque eu acredito que isso nos traria umas consequências muito grandes para ambas as partes, né? Então, assim, eu espero que sejam bem assertivas as decisões políticas e que a população acompanhe todo esse processo de uma forma muito a miúde, né, muito atenta, até mesmo para poder se posicionar, porque você pode ter fatores positivos, assim como pode ter muitos fatores negativos, né? E a população, infelizmente, é quem vai estar arcando com esse resultado. Então, eu acho que vale a pena, sim, a gente aguardar um pouco, esperar, porém não deixar passar ou se passar despercebido por essa temática que é tão importante para a nossa questão do ensino superior brasileiro.